benefícios por incapacidade compõem aí nicho dentro do direito previdenciário. E cada nicho traz também consigo oportunidades de você prospectar clientela, trabalhar, né, crescer na advocacia, se tornar referencial ali dentro de um nicho. Estamos, por exemplo, vale a pena citar, né, estamos aí às portas de um pente fino que vai começar em benefícios por incapacidade também, nos BPC, também benefícios assistenciais. Então, assim, conheço sim, doutora, conheço São José do Egito. Então, estamos à porta do pente fino, segurados vão começar a receber aí as famigeradas cartinhas em casa, outros, infelizmente, por desatualização de dados perante a plataforma do INSS, às vezes nem vão receber essa carta, infelizmente vão chegar no banco e simplesmente se deparar com a surpresa que o benefício está cortado porque eles não compareceram revisional. Tivemos aí uma das grandes alterações aí também esse ano, a questão das revisionais para os benefícios de auxílio acidente, que até então a gente sabia que é um benefício de natureza perpétua ali, é um benefício que não era passível de convocação para revisão e agora é. Então, assim, dentro desses pente finos acontece de tudo. Tem gente que realmente estava em irregularidade e acaba tendo benefício cessado, como também existem pessoas que não estão em irregularidade e têm a incapacidade, tá? Mas infelizmente vão ter esse benefício cortado e a gente vai precisar galgar aí na justiça, perante o judiciário, o restabelecimento desse benefício. Não é surpresa, inclusive, que boa parte, um percentual enorme de benefícios por incapacidade que são negados na esfera administrativa, se consegue a concessão na via judicial, quando submetido a uma nova perícia. Vale a pena lembrar, pessoal, que na esfera judicial nós não temos apenas a figura da nova perícia, mas temos ali na esfera judicial a possibilidade de impugnar um laudo médico judicial, a possibilidade de elaborar quesitos, sejam eles anteriormente ao agendamento da perícia ou posteriormente de forma suplementar. Então, existem ferramentas, existem elementos ali, a própria figura do assistente técnico, então trazer para a prática. Se tem seguidores meus ali, pessoas que me acompanham um pouquinho mais de perto, sabem que eu gosto sempre dessas dicas práticas do nosso dia a dia. E eu tenho já há um tempo tentado aí, galgado, fazer parcerias com fisioterapeutas, ortopedistas, médicos aqui da minha região, que possam estar atuando aí na esfera judicial como assistentes técnicos, tá? Não existe problema nenhum, pessoal. Inclusive, vocês precisam lembrar que quando há intimação ali na esfera judicial, para a perícia, inclusive nós somos intimados também ou a apresentar quesitos e apresentar também, tem a possibilidade também de apresentar a figura do assistente técnico. Então, assim, existem ferramentas ali para a gente trabalhar e a gente precisa entender que é uma construção. Qual é o grande cuidado, assim, ou talvez o medo ali do advogado quando está trabalhando benefícios por incapacidade? É dizer assim, mas nós não somos médicos. Então, que poder a gente tem em relação à parte sintomatológica ali do nosso cliente, em relação a questão da incapacidade mesmo ou não, se nós não somos médicos? Mas é aí que tá, eu concordo, a gente não tem uma palavra, a nossa palavra processualmente ali falando, ela não vai ter esse poder em relação à questão puramente técnica, clínica, né? Porque não somos advogado, então nossa palavra não vai ter peso sobre isso, mas nós lidamos com questões documentais, com uma construção do processo, né? A parte técnica ali também do processo precisa ser vista por nós também, em cima até dessa questão da saúde mesmo. Estou vendo até uma cliente minha que entrando na live, a Letícia, um abraço. Então, assim, a gente precisa aprender a trabalhar com aquilo que a gente tem nas nossas mãos para se trabalhar de forma sempre estratégica, obviamente. Por exemplo, para dar um exemplo prático aqui para vocês. Eu já consegui, um dos grandes medos do advogado é quando faz coisa julgada, né? Realmente, aí tem aquele medo de dizer, agora perdi, não tem como mais eu ajuizar de novo a demanda.
Para vocês terem ideia, certa vez, dentro de benefício por incapacidade, eu consegui ali passar um processo na esfera judicial e ao final ter êxito, só trazendo a demonstração ali, a argumentação para o magistrado de que a sintomatologia do meu cliente havia mudado, que havia tido um agravamento, que cerca de menos de um ano tinha, de fato, tido ali na esfera judicial feito coisa julgada em relação àquilo ali, aí o magistrado ele me intimou em relação a ter feito coisa julgada, e eu simplesmente não tinha ali novos elementos para trazer, mas eu construí ali uma argumentação apontando que o meu cliente ele merecia ter direito a uma nova, uma vez que as queixas dele eram novas, eram outras queixas, e havia, de fato, uma sintomatologia nova, um agravamento nesse sentido. E olha só que interessante, agora, com o advento da Lei 14.331 de 2022, um dos elementos que se cobra para a petição judicial, como se fossem os pressupostos ali para a petição judicial, é justamente o apontamento da sintomatologia. Ou seja, ter como advogado trazer uma descrição não apenas da CID do teu cliente, mas trazer uma descrição das implicações práticas que aquela patologia ela está trazendo em relação ali ao exercício laboral, seja ele habitual ou algum outro exercício laboral que o teu cliente não possa desenvolver. Então, assim... Esse ponto, professor, da construção ficou bem evidente agora com esse exemplo, né? Assim, não basta só pegar o número da CID ou indicar, não, é porque tem apresentando isso. É descrever mesmo, né? Buscar esse apoio dos assistentes técnicos, ou quantas pessoas conhecem nas suas regiões, fisioterapeutas, médicos, que podem colaborar e ajudar até a construir uma descrição mais clara do sintoma, a entender a especificidade daquele caso, porque cada um tem suas dificuldades, e também mostrar que não é a mesma coisa, né? Que pode ter um quadro agravado ou um quadro novo. Muito, muito interessante. Perfeito, perfeito. E é exatamente isso, trabalhar ali em conjunto com o médico. Então, por exemplo, se o teu cliente ele tem um médico particular ali, ou algum que pelo menos já acompanha ele há um tempo, vale a pena você não simplesmente pegar um laudo genérico ali, um laudo simples, mas pede um histórico médico desse cliente, né? Existem, na verdade, eu estava falando esses dias com uma pessoa e dizendo, olha, não existe só, dentro da medicina, não existe só a figura do laudo médico. A gente tem a possibilidade de, existem as receitas, existem o histórico médico, existe prontuário, existe outros elementos que você pode trazer para essa documentação médica que vai auxiliar justamente na construção ali, ou seja, trazer, enriquecer o teu processo, enriquecer a tua petição. O que é que acontece? Eu tenho um jargão, eu sempre digo ao pessoal o seguinte, ó, tá com dificuldade de construir a petição inicial, é porque provavelmente você não fez uma boa entrevista ao cliente. Se você chega na hora de fazer a tua petição e diz assim, meu Deus, eu não faço ideia do que colocar, fica tendo que recorrer sempre a modelos prontos, tem que ter cuidado, porque em benefício por incapacidade, não existe só, não tem como você lidar com modelos prontos. Porque as patologias elas vão mudar. O teu caso concreto vai mudar. Você vai pegar um cliente que desenvolve, por exemplo, olha só esse exemplo, em relação ao auxílio acidente, e até uma crítica minha aqui. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários quem já viu isso aqui. Muitas vezes, um agricultor, segurado especial rural, ele tem a perda ali de um membro, perde uma mão, um braço ou uma perna, certo? Sofre ali uma amputação, às vezes até no próprio exercício laboral dele. O que é que acontece? Muitas vezes é comum ver a concessão de um benefício de auxílio acidente para uma pessoa dessa, para um segurado especial rural. Só que muitas vezes, quando você vai atrás daquela pessoa, daquele agricultor que está recebendo esse auxílio acidente, infelizmente ele nem mais consegue desenvolver, continuar a desempenhar o exercício rural. Por quê? Porque perdeu uma perna, perdeu um braço. Ele não, é essencial. O agricultor, eu vivo numa região aqui que as cidades circunvizinhas, um dos maiores tipos de clientela que eu tenho aqui também é o segurado especial rural. Então eu sei como eles trabalham aqui. Deles perder um braço, perder uma perna, não tem como
desenvolver mais a agricultura. Só que, quando a gente vai ver, o INSS foi lá e concedeu, na verdade, um auxílio acidente, quando, na prática, aquele agricultor está inválido e deveria ter sido concedido a aposentadoria por invalidez. Então, assim, olha só como as situações elas podem mudar em benefício por incapacidade. Porque talvez, para aquele agricultor, essa perda desse membro acarretou na invalidez. Agora, se fosse uma outra pessoa que desenvolve um serviço de escritório, por exemplo, que desempenha algum outro tipo de exercício laboral que não seja penoso, certo? Que não seja um trabalho braçal, já na vida daquela pessoa, talvez não há de se falar em aposentadoria por invalidez. Talvez fato um auxílio acidente, tá? Que não mantém a qualidade de segurado, né? Que a pessoa pode continuar a desempenhar outras atividades de exercício laboral, que é um benefício de natureza indenizatória. Então, esse é o cuidado que se tem que ter. E é por isso que eu digo, eu vi até aqui alguém perguntou assim, tem que ser uma aposentadoria por invalidez. Exatamente. O perfil aí prévio. Exatamente, teria que ser na situação dessa pessoa em específico, uma aposentadoria por invalidez. Inclusive, é possível, caso vocês se deparem com situações assim, é plenamente possível que você leve para a esfera judicial, discordando da concessão lá atrás, discordando do benefício do auxílio acidente lá atrás e pedindo ali a conversão judicial, recebendo inclusive ali os valores retroativos. Então, cuidado. Tá faltando elemento na hora de construir a tua petição, você vai ficar querendo encher linguiça, vai ficar querendo colocar qualquer coisa, é porque você talvez não tenha feito uma boa entrevista ali com o teu cliente, justamente de buscar entender as implicações práticas, os impedimentos práticos que aquela pessoa está tendo por conta, em decorrência daquela patologia incapacitante. Então, quanto melhor for a tua entrevista, quanto melhor for o teu atendimento, o teu checklist de perguntas, o teu checklist documental, melhor vai ser a tua construção processual, até para impugnar mais lá na frente, até para construir quesitos. É importante a gente conseguir trabalhar dessa forma. Eu tenho aqui, vou pontuar aqui, pessoal, ainda dentro dessa linha, e assim, podem me interromper a hora que quiser, mas eu trouxe aqui alguns 5 inimigos aí que podem atrapalhar a construção do processo em benefício por incapacidade, tá? E aí, então vamos nesses. A gente vai discutindo. O primeiro deles, que eu sempre gosto de falar para os alunos, sempre gosto de apontar, é em relação ao histórico de solicitações do cliente. Então, por exemplo, quando o cliente ele chega até você teve um auxílio doença indeferido, por exemplo, teve um indeferimento do auxílio doença. Ele chega até você, provavelmente, ele vai trazer a última tentativa que ele fez perante o INSS. Certo? Ele vai chegar ali, muitas vezes até ele tentou 1, 2, 3 vezes antes de procurar o advogado. Porque que tem pessoa que pensa, algumas pessoas pensam que é assim, é igual Mega Sena. Quanto mais tentar, mais chances tem de ganhar o benefício, quando na verdade não é. Na verdade, fica tudo registrado lá, e eu entendo que é completamente o contrário. Quanto mais a pessoa fica batendo ali naquela tecla em sede administrativa do auxílio doença e ficam os registros de todos os laudos ali, mais difícil é o servidor ele conceder se o ponto controverso for a incapacidade. Então o cliente ele vai chegar para você e geralmente ele vai trazer aquele o último indeferimento que ele teve em sede administrativa. E já eu respondo a pergunta da Martinha aqui, eu vi que teve uma pergunta, né? Ele vai trazer o último. Só que aí, você é obrigado a usar esse último indeferimento que teve em sede administrativa? Não. Nós não somos obrigados a utilizar o mais recente. E aí que tá. Se você conseguir, se você observa lá, se você abre o meu INSS teu cliente, vai avaliar o histórico, vai ver quantas vezes ele fez a solicitação, quantas vezes ele pediu. Talvez você vai encontrar aí um pedido de auxílio-doença de 1, 2, 3 anos atrás que ele fez daquela mesma patologia. Se queixando daquela mesma patologia, mesmas CIDs, a incapacidade constante ali naquela data, houve um indeferimento, você pode utilizar esse indeferimento mais antigo, e levar
para a via judicial e conseguir o retroativo desse tempo. Então, olha só a diferença que você vai fazer na vida do cliente e, consequentemente, também nos seus honorários. Porque imagina que o cliente ele chegou com indeferimento para você do mês passado, quando, na verdade, você for olhar o solicitações dele ali, e 2, 3 anos atrás ele tinha feito uma solicitação e já havia constatado ali incapacidade. Você pode levar esse mais antigo. É por isso que, dentro dos nossos erros que podem ali trazer algum tipo de prejuízo para o processo, o primeiro deles que eu trazia é justamente não analisar esse histórico de solicitações, não abrir o meu INSS. Professor, mas eu estou lidando com benefício por incapacidade, que NIS não é tão importante, o meu INSS não é tão importante. É aí que você se engana. É importante, sim, a começar da qualidade de segurado, a começar da contagem do período de graça, né? A começar dessa análise e, posteriormente, a análise das solicitações do teu cliente dentro da plataforma, porque isso pode ser aí um fator determinante para você conseguir melhores valores retroativos para você e para o cliente. Então, a primeira orientação, sempre faz essa avaliação. E como é interessante, né, professor, essa coisa de olhar o cenário antes de começar a agir. Isso. Parar primeiro e olhar as hipóteses, olhar o que já tem, ouvir bem a história, fazer boas perguntas. Até tem gente que pegou a ficha de entrevista previdenciária do cálculo jurídico, já usa e acrescentou as próprias perguntas, porque daí já vai direcionando para cada caso. A gente fazer mais de uma conversa, né? A gente faz uma entrevista inicial, uma consulta, depois faz realmente uma entrevista mais completa para poder pegar, aprofundar alguns dados, porque às vezes é uma questão que já está ali e fazendo uma boa pesquisa, né, analisando bem os cenários, a opção que aumenta as opções e pode aparecer uma opção muito melhor ali do que inicialmente se tinha visto. Isso, perfeito. E enriquece o processo, né? Trabalhar dessa forma vai enriquecer o teu processo, vai enriquecer os elementos que você traz. Assim, hoje, você há de concordar comigo, hoje nós temos aqui no Brasil um número crescente de advogados, certo? Só cresce. E agora estamos às portas da liberação do curso de Direito EAD, então vai fomentar cada vez mais o número de advogados no Brasil. Então, o que acontece? A gente tem que ter cuidado, e eu sempre percebo que é uma questão do advogado, sempre essa busca por querer se diferenciar, por querer se destacar no mercado, por querer fazer diferente, de alguma forma trazer um elemento ali na advocacia dele que vai trazer um destaque para ele em relação a tanta gente fazendo do mesmo. E é justamente trabalhar dessa forma, é quando você trabalha com excelência e com elementos diferenciados. É quando você não só fica usando tudo de forma genérica e empurrando para ver se dá certo. Pessoal, eu digo a vocês, eu vivi 2 momentos na minha advocacia. O primeiro momento, quando eu comecei, era uma advocacia que pegava o que viesse, uma advocacia previdenciária, que pegava tudo que aparecia, qualquer queixa do cliente, e tentava a sorte. E jogava no judiciário, jogava no INSS e tentava a sorte. Se der certo, deu. Se não der, perdeu. Só que, com o tempo, você começa a observar que, na verdade, primeiro, você está trabalhando de graça fazendo isso, e você está perdendo de trazer ali um trabalho de excelência e diferenciado para o teu cliente. Quando eu comecei a fazer essa análise de viabilidade desde o início, desde o primeiro contato com o cliente, fazendo uso desses materiais, de checklists, de portais, de cálculo jurídico, né? De toda essa análise de sistemas e, de fato, trazendo com sinceridade até para o cliente quando ele não tem direito, quando ele não faz o benefício e explicando a ele por quê, isso dá um outro tom para a tua advocacia. O seu percentual de êxito vai ser muito maior, o percentual de cliente satisfeito com você vai ser maior também, porque eu digo a você, até o cliente que recebeu um não ali de você, uma explicação do porquê ele não tem direito, é um potencial cliente para sair satisfeito do teu escritório e trazer outras pessoas. Certo? E dizer, eu não tenho direito, mas agora eu sei porque eu não tenho direito. Quantas vezes eu chegando no meu escritório dizendo assim, nossa, eu já tinha tentado em vários escritórios e de fato eles tinham dito que eu não tinha direito, mas ninguém tinha me explicado
E por isso eu continuava batendo de porta em porta. Agora eu entendi porque eu não tenho direito. Então, quer dizer, olha o diferencial que você trouxe ali. Claro. Eu tenho uma pergunta aqui nos comentários. A Martinha, lá em cima, eu até pausei aqui. Eu acho que ela tinha perguntado sobre aquele caso da aposentadoria por invalidez, se a pessoa já recebe, quer dizer, se ela deve, nesse caso específico citado, pode-se receber ou registra-se desde o início e pede a conversão em invalidez. Legal, excelente pergunta, muito inteligente a pergunta, olha só. Porque basicamente ela quer saber o seguinte: houve essa concessão errada. O INSS concedeu esse auxílio acidente quando, na verdade, você acredita que deveria ser uma aposentadoria por invalidez. Você já rejeita ali em sede administrativa e aí parte para a via judicial, ou aceita e leva para a conversão na via judicial? A minha orientação é: aceite esse benefício concedido ali inicialmente, né? Porque é igual aquele ditado: mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? Então, aceita esse inicial, até porque o teu cliente já vai ficar recebendo pelo menos algum valor ali a título indenizatório, para que ele mantenha a garantia da manutenção de vida mínima dele ali, e aí você leva para a via judicial discordando. Na verdade, a gente usa essa nomenclatura, Martim, até para fins didáticos, de uma melhor compreensão. Mas essa nomenclatura aí, conversão, na verdade, você deve pensar nessa espécie aí de ação como uma revisional, como uma revisão, na verdade, e não uma conversão, tá? É a mesma coisa quando a gente discorda ali da manutenção de um auxílio-doença ali para o cliente e a gente quer pugnar ali, quer tentar converter em aposentadoria por invalidez. Na verdade, a gente deve pensar como revisão. Pensar nesse aspecto judicial como uma revisão. E isso aí vai trazer muito mais seriedade até para a gente analisar se de fato a gente deseja submeter o nosso cliente a essa revisional. Por quê? Porque a gente deve pensar o seguinte, né? Trazendo aí para o meio das revisionais. Toda vez que a gente pede uma revisão, o que é que pode acontecer em sede de revisão? E é por isso que é tão importante a gente fazer toda uma análise antes, né? Antes de se colocar ali aquela revisional de todo jeito para frente. O que é que pode acontecer? O benefício ele pode ser mantido da forma que está, porque se entendeu que na verdade está tudo correto e é mantido. Ele pode ser concedido na forma que a gente pedir e apontar que existe o erro, como ele também pode ser negado, como ele também pode ser trazido para um patamar inferior, exatamente, retirado. Então, quando a gente está falando de benefício por incapacidade, a gente tem que pensar dentro desse mesmo viés. Nosso cliente está recebendo auxílio acidente, nosso cliente está recebendo auxílio doença. Pensa nessa conversão como revisional. E o que é que pode acontecer se a gente submeter o cliente de todo jeito a essa revisional? O benefício ele pode ser mantido, o benefício ele de fato pode ser convertido para um outro benefício, ou em sede de perícia médica pode ser entendido que até o que ele tem, na verdade, não deveria estar recebendo, não faz jus à manutenção daquele benefício e ser retirado dele. Então, por isso que a gente deve ter aí esses cuidados, tá? Maravilha. Ó, temos uma outra pergunta e a gente tem lá mais 4 pontos para a gente seguir, então eu já anotei aqui, não temos o primeiro do histórico, mas só uma perguntinha, mas a gente consegue responder agora, que é como funciona o sistema de reabilitação do INSS. A condição social e educacional também tem que ser levada em conta? Sim, perfeito. Os aspectos biopsicossociais, que a gente chama, né? Na verdade, quando a gente aprofunda o estudo dos benefícios por incapacidade, inclusive é tema ali dentro do próprio manual técnico de perícia previdenciária, um dos deveres do perito é avaliar esse aspecto biopsicossocial, seja para fins de reabilitação, seja para fins até de uma concessão do benefício por incapacidade permanente. Inclusive, um dos conceitos fica de tarefinha de casa aqui para vocês, tá, pessoal? Depois vão lá na página 27 do manual técnico de perícia previdenciária, mais ou menos da página 27 até a 32, vocês vão encontrar 5 conceitos: deficiência, incapacidade, invalidez, acidente e doença. Cada um deles é um conceito diferente. E quando se fala em invalidez,
existe a figura subjetiva dessa análise dos aspectos biopsicossociais socioeconômicos, que são idade, grau de escolaridade, certo? Experiências laborais anteriores que o teu cliente já teve. Então, quer dizer, olha só o exemplo, uma pessoa que sempre exerceu atividade doméstica, por exemplo, ou sempre exerceu atividade de ajudante de pedreiro, serviço penoso, trabalho penoso. Essa pessoa, ela consegue se reabilitar ou ser reabilitada para um serviço de escritório, por exemplo? Não, não vai conseguir. Por quê? Porque os aspectos socioeconômicos que circundam a vida dela levam a crer, nos levam a constatar que dentro do mercado de trabalho ela está em desigualdade de condições ali para competir no mercado de trabalho e ser reabilitada em outra função, em outra profissão, tá bom? Maravilha. Tem mais duas perguntas, mas eu acho que a gente segue um pouquinho mais para o nosso tópico, depois a gente volta. Tá? Tem a da Tatiana e tem um do estagiando direito previdenciário. Tá, vou seguindo aqui, mas a hora que quiser pegar alguma pergunta, a gente pega. Ó, mais 3 tópicos aqui para a gente falar desses erros. O segundo tópico é um pouquinho do que eu já pontuei, que é não fazer essa análise da qualidade de segurado e carência, tá, pessoal? Então, é super importante. Eu vejo muita gente confundindo, às vezes, principalmente quem está começando agora, dentro do direito previdenciário, confundindo o benefício assistencial, que é o BPC, com o benefício previdenciário, que é o benefício os benefícios por incapacidade, que tem natureza previdenciária, que são auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez. Exatamente, advogada popular, nordestino arretado. Eu estou com um sotaque bem forte, hoje é em homenagem à minha cidade. E olha só, por que há essa confusão? A gente precisa entender que o benefício assistencial, né, muitas vezes ele pode até figurar ali como um plano B ali dentro do teu processo, dentro daquilo que você vai trabalhar ali com o cliente. Por quê? Porque o benefício assistencial, ele não pede, ele não tem como pressuposto ali a qualidade de segurado e a carência, tá? Então, difere ali do benefício de auxílio doença, por exemplo, que é um benefício que vai ter natureza previdenciária e sim, via de regra, vai exigir a qualidade de segurado e a carência. Inclusive, sobre carência, a gente teve uma novidade aí. Agora, eu acredito que foi semana passada, já entrou em vigor o novo rol, que agora conta com 17 patologias, o rol de doenças que dispensam carência. E olha só, às vezes a gente acha que por a gente lidar com aquilo no dia a dia, é fácil em sede administrativa passar, mas eu já vi indeferimentos em sede administrativa apontando a ausência da carência, quando, na verdade, aquela patologia em específico ali, ela estava no rol de patologias que dispensam a carência para acesso ao benefício. Então, uma vez que se dispense a carência, só precisaria ali da qualidade de segurado comprovada ou estar na manutenção da qualidade segurada, ou seja, período de graça ali, para poder pugnar o benefício, tá? Então, tem que ter essa avaliação também, qualidade de segurado e carência. Então, atenção a esse novo rol agora, pessoal, a exemplo de cardiopatia grave, que está no rol de patologias que dispensam a carência. Então, muitas vezes você vai sim pegar indeferimentos em sede administrativa sobre um apontamento nesse sentido. E aí, olha só que interessante. Será que sempre a via vai ser levar para o judicial? Será que a gente vai pegar situações assim sempre levar para o judicial? A gente tem que ter cuidado. Nem sempre no judicial a gente consegue a dispensa da perícia. Você ia falar alguma coisa? Não, eu estava só concordando porque concordo plenamente. Beleza. Grande Mari, um beijão. Exato. Então, assim, será que o caminho sempre vai ser levar para a via judicial? Não. Olha só, uma situação nesse sentido, por exemplo, olha que interessante como dá para a gente trabalhar tudo. Uma situação nesse sentido, onde claramente houve esse erro do servidor, que não observou que a patologia se encontra ali no rol de patologias que dispensam a carência, você pode pedir uma reabertura de processo. Pessoal, anotem aí para reabertura de processo administrativo o artigo 576 da Instrução Normativa
28 de 2022. Você vai conseguir ali trazer, às vezes, essa reabertura. Você consegue simplesmente se dirigindo até a APS, mostrando, conversando com o gerente executivo ali da APS e mostrando que houve esse erro. Sabrina, estagiária colaboradora aqui do escritório, um abração. Então, eu vi essa semana, por exemplo, tive um aluno que mandou assim, olha, fui na APS e falei com o gerente executivo, como você tinha orientado, e inicialmente ele não quis fazer a reabertura do processo, mas aí eu mostrei a ele que claramente houve o erro do servidor naquele indeferimento, e aí ele foi e fez o protocolo de reabertura. Então, olha só uma situação dessa que necessariamente você não precisa já levar para a via judicial, necessariamente você não precisa impetrar, por exemplo, um mandado de segurança ali, você conseguiria trabalhar de uma outra forma, tendo consciência aí nesse sentido, tá? Então esse é o nosso segundo inimigo, digamos assim, que pode aí trazer prejuízo para a nossa construção processual dentro de um benefício por incapacidade. Para a gente avançar, o terceiro, tá? E o terceiro já casa um pouquinho aí com o que eu falei sobre essa judicialização precipitada. Eu não sei vocês, mas eu vivi uma época também na advocacia onde tudo que o advogado mais queria era o indeferimento administrativo. Então, eu vivi um tempo onde o advogado, ele queria simplesmente a carta de indeferimento. Ele não queria ficar ali em sede administrativa, ele não queria fazer um recurso, ele não queria fazer uma revisão, ele não sabia, não tinha conhecimento acerca de reativação de benefício, ele só queria a negativa para poder levar para a via judicial. Só que hoje isso está um pouco mais mudado, tá? Porque temos N ferramentas na via administrativa e, inclusive, existem fases que o administrativo ele consegue ser mais rápido do que o judicial, tá? Então, cuidado sempre com essa judicialização precipitada. Olha só esse exemplo aqui que eu vou dar para vocês, super interessante. Nem tinha programado falar sobre ele, mas lembrei agora. Agora, recentemente, eu tive uma concessão de um benefício em sede judicial de um cliente que tinha chegado até o escritório. E o que é que acontece? Esse cliente, ele tinha ido até a APS lá em 2018, ele tinha ido até a APS e ele quis solicitar o benefício por incapacidade. Só que o que acontece? Infelizmente, o servidor, ele acabou observando mal ali o CNIS do cliente, certo? E disse assim, não, você não tem direito a fazer a solicitação do auxílio-doença. Na verdade, você não tem mais qualidade de segurado, então você tem que fazer a solicitação de um BPC. E aí abriu o protocolo de BPC para ele e fez a solicitação do BPC, do benefício assistencial. Foi, tramitou ali em sede administrativa esse protocolo do BPC e foi negado, certo? Foi indeferido em sede administrativa. O que aconteceu quando foi indeferido? Esse cliente, ele procurou um outro advogado antes de mim, e esse outro advogado pegou o processo dele e simplesmente judicializou. Judicializou o quê? O BPC. Judicializou uma concessão de BPC. E o que aconteceu? Na visita social, lá em sede judicial, quando foi um perito ali, assistente social ali, um perito judicial fazer aquela perícia social, tirar foto de tudo, que é a perícia do BPC, constatou que, na verdade, não havia vulnerabilidade socioeconômica, não havia miserabilidade. E aí foi negado em sede judicial também. Quando você travou aí, chegou uma notificação de uma ligação aqui. Voltou já, né? Voltou. Quando esse cliente chegou até mim, o que aconteceu? Ele chegou dizendo, já estou sem esperança, procurei outro advogado, deu errado sede judicial, mas ouvi falar de você, quero ver se a gente consegue aqui o BPC. Só que quando eu fui fazer a avaliação, eu constatei que, na verdade, lá em 2018, quando foi feita a solicitação do BPC, quando ele foi orientado a pedir o BPC, na verdade, não deveria ter sido o BPC. Na verdade, ele estava em período de manutenção da qualidade do segurado, ele estava em período de graça. E o servidor errou nessa orientação e deveria ter sido solicitado ali, ter aberto um protocolo de auxílio-doença, para ele fazer a perícia do auxílio-doença. Então, o que aconteceu? Levei já direto para a via judicial, usando a negativa lá de 2018, judicializei
Demonstrei que foi erro do servidor lá em 2018, tá? E consegui a concessão do benefício ali de aposentadoria por invalidez, concedendo retroativo ali desde 2018. Só que qual é a lição que eu quero trazer aqui para vocês, que casa aqui com o nosso ponto número 3, né? Nosso ponto número 3 é justamente, pessoal, o fato de que o cliente, antes de mim, ele tinha chegado em uma outra pessoa que precipitadamente levou direto para a via judicial, mas não fez essa análise, não fez esse checklist, como a gente tem falado aqui, né? Não fez essa organização processual, essa construção, essa entrevista, essa observação do CNIS, essa observação ali da qualidade segurada, da contagem da manutenção, e aí, precipitadamente, errou ali com o cliente, perdeu também o processo. Então, esse é o cuidado que a gente deve ter, e acontece muito esse tipo de erro, tá? Então, fiquem ligados nisso, tá bom? Esse é o nosso ponto número 3, já, né? E já quase correndo contra o tempo aqui. Mas tem alguma perguntinha que quer puxar lá de trás aí pra gente? Temos sim, ó. Temos aqui a doença analisada na via administrativa. Tem que necessariamente ser igual à indicada na via judicial? Super interessante. Boa pergunta também. Olha só, existe uma coisa que é o seguinte, são pressupostos para ação judicial, que é o prévio requerimento administrativo, então deve ser solicitado previamente. Obviamente existem algumas situações que fogem à regra, tá? Mas não é o nosso. Mas, via de regra, pressuposto da ação, prévio requerimento administrativo e pretensão resistida. Ou seja, é preciso ali que o INSS ele tenha conhecimento ali da tua demanda, da tua queixa, e possa ter a possibilidade de fazer a análise e se posicionar, seja concedendo ou negando. Então, eu vou dizer a você assim, que é um risco, tá? Eu vou falar a regra e na prática. É um risco, de fato, você judicializar, apontando ali uma patologia, uma incapacidade completamente diversa do que se trouxe na via administrativa. É um risco. Tá? Por quê? Porque pode ser que lá no judicial o INSS ele se posicione dizendo que nunca, que essa não foi a queixa da via administrativa, que não foram apresentados laudos nesse sentido, documentação médica nesse sentido. Então, indeferimento. Pode ser que exista esse apontamento. Agora, isso é completamente diferente de uma situação de agravamento ou de uma situação onde, decorrente de uma patologia, surgem outras patologias. Porque existem doenças que são assim, tá? Existem doenças, infelizmente, elas acarretam outras, né? Uma determinada patologia que traz consigo ali outras. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, é completamente diferente da situação de agravamento ou de uma situação em que você possa apresentar mais elementos, ou seja, mais patologias, mais CIDs. Uma das coisas, uma outra dica aqui que eu me lembrei de caso prático aqui para deixar para o pessoal, que já aconteceu comigo também, pessoal, quando eu vou fazer essa análise em relação à coisa julgada. Muitas vezes já peguei processo onde eu observei que lá na esfera judicial o advogado não apontou todas as CIDs existentes ali na vida do cliente dele. Então, muitas vezes se limitou a uma, duas. E aí eu gosto de brincar, que eu digo o seguinte, ó, tem cliente, e às vezes a gente despreza o cliente que é caixinha de doença. E eu sei que tem um cliente que às vezes chega e se queixa de tudo. Você vai conversar com ele, tá, mas sente dor onde? Não, doutor, dói em todo canto, tem dor em tudo, tô sentindo tudo. Ok, eu sei que tem cliente que exagera, contudo, sempre procure entender quais são todas as queixas do teu cliente. Não é incomum, por exemplo, que você tenha um cliente que tem uma queixa de ordem ortopédica e ao mesmo tempo também tenha alguma deficiência visual também ali, ou alguma outra patologia em relação a uma outra área médica. Então, o que é interessante, traga toda a descrição. A própria 1331 de 2022, ela vai apontar isso, que você deve ter essa descrição clara. Então, qual é o erro do advogado? Muitas vezes ele não traz esse apontamento, ele não traz todos os elementos, ele não descreve na petição
todas essas CIDs, e aí quando o perito não se posiciona, ele quer impugnar ou construir quesitos batendo numa tecla que ele não apresentou ali no processo. Então, eu já vi o magistrado, por exemplo, se posicionar contrário a uma impugnação, se posicionar contrário a uns quesitos suplementares, tá? Os quesitos posteriores ali à perícia para que seja sanada algum tipo de dúvida. Por quê? Porque ele disse assim, não, você está trazendo isso agora. Você, como advogado, está trazendo esse elemento agora, mas na tua petição não tem a descrição sobre isso e não tem nenhuma documentação médica sobre essa patologia. Então, é completamente diferente, tá? Então, tem que ter esses cuidados de trazer essa descrição e ter esse cuidado de que pode correr o risco de que seja apontado isso em sede judicial, como também pode ser que não seja apontado, que o INSS não veja, e aí você consiga trazer ali esses outros elementos ou mais CIDs nesse sentido, como foi perguntado aí. Tem mais então, está respondido, Jaque. Vamos agora para a dúvida da Tatiana. A Tatiana perguntou, auxílio incapacidade indeferido na via administrativa e judicial, segurado sozinho, compensa tentar novamente, continua incapaz judicial em 2018. Se deu para entender aí? Entendi. A ideia... Entendi. Ela quer saber o seguinte, foi negado, perdeu administrativo, perdeu judicial, deixa esse cliente para lá, não vai dar certo, ou tento de novo. A gente tem que ter atenção a uma coisa. Eu sempre digo o seguinte, o cliente do benefício por incapacidade, por a gente estar lidando com a patologia, tendo qualidade, eu estou pressupondo que tem a qualidade segurada e a carência. A pessoa não faz a pergunta, mas eu vou pressupor que o motivo da negativa foi não reconhecimento da incapacidade laboral, tá? Certo. Então, o que acontece? Eu sempre digo o seguinte, tem qualidade segurada, carência, ok, beleza. Patologias, elas podem mudar, às vezes, em coisa de semanas. A gente está lidando com doenças, está trabalhando benefício por incapacidade, está lidando com doença. Seja ela de uma natureza grave, seja ela moderada, seja ela no estágio inicial, enfim. Está lidando com patologia e com uma situação clínica ali, uma situação médica. É possível que em coisa de um mês para outro, a situação clínica do teu cliente mude completamente. Tá? E uma vez que houve essa negativa em sede administrativa e judicial e você continue fazendo o acompanhamento desse cliente, você perceba que mudou de tal forma a situação clínica dele que existe ali a oportunidade de se tentar de novo, de se tentar mais uma vez, apontando um agravamento, apontando o surgimento de novas patologias, tá? Então é possível que exista, que você trabalhe dessa forma. Então, eu sempre digo assim, o cliente de benefício por incapacidade, nem sempre o processo dele ali com você vai morrer com a negativa judicial. Nem sempre vai morrer ali. Se você acredita, e também estou pressupondo que como primeiro juiz da causa, a gente pega o processo e a gente acredita nele, tá? A gente sabe disso, nós somos os primeiros juízes da causa, ou seja, antes de ir para o magistrado, antes de ir para o administrativo, nós pegamos aquele processo e fazemos o julgamento ali daquela causa de se vale a pena ou não, se existe ali nem que seja uma brecha de oportunidade para você galgar o direito daquele teu cliente ou não. Então, partindo desse pressuposto. Então, nem sempre você vai conseguir ali de primeira, mas muitas vezes vai haver algum tipo de mudança ali em coisa de semanas, em coisa de meses, e você vai conseguir ter a oportunidade ali de galgar novamente, trazendo novos elementos, renovando exames, trazendo novos apontamentos, tá? Inclusive, a situação do teu cliente, olhem só essa dica, peguem isso aí. A situação do cliente de vocês pode mudar, inclusive, no curso do processo, tá? Não foram raras as vezes, pessoal, em que eu estava ali com um processo na via judicial, tá? Já havia tido a perícia, inclusive. A perícia, ela caminhava para me dar ali uma concessão de um benefício por incapacidade temporária, mas eu observei na vida do cliente que houve uma alteração, houve um agravamento, houve uma mudança. Apontei, trouxe novas informações dentro do processo judicial, foi dada a oportunidade do perito avaliar aquela documentação
nova que eu apresentei posteriormente à perícia dele, e aí ele trouxe um posicionamento completamente diferente, apontando que, na verdade, deveria ali ser concedido um benefício por incapacidade permanente, porque a situação tinha mudado, tá? Então, percebam esses cuidados aí que a gente deve ter e essa atenção que a gente deve ter ao estar lidando com o benefício por incapacidade, tá certo? Tá certo. Eu vou fazer então mais uma agora aqui, mas a gente já tem mais perguntas chegando, para a gente tentar concluir nossos tópicos aí, e o nosso horário aí combinado do almoço até quase 1 hora. Então, temos aí uns 15 minutinhos. Acho que a gente Perfeito. consegue avançar. E aí, a última, então... 2 tópicos, depois dessa pergunta. Isso, para a gente concluir ali. Quem está anotando já sabe, faltam 2, né? Eram 5 pontos, então... Isso. Então, vamos lá. Mas então a pergunta, antes de a gente voltar lá para os 2 últimos pontos, tem o perfil estagiando, _ direito previdenciário, perguntou, tem um caso no histórico que o cliente de reabilitação / benefício que foi cessado pelo motivo de abandono. Teria algum meio de solicitar essa ficha de ponto para comprovar que o benefício não abandonou? O beneficiário não abandonou? Não abandonou a empresa, né? A empresa, Tem sim, perfeito. Eu sempre indico o seguinte: se o teu cliente não consegue, você faça o contato com a empresa, como advogado do teu cliente, para conseguir, tá? Agora, se a recusa da empresa nesse sentido, aí você vai ter que galgar essa documentação nas esferas próprias. O próprio mandado de segurança pode impetrar ali em desfavor da empresa a fim de conseguir ali o registro nesse sentido, ou até mesmo dentro de um próprio processo próprio, você apontar a necessidade dessa documentação como sendo essencial para sanar uma dúvida, uma determinada dúvida dentro do processo, e pedir que o próprio magistrado intime ali a empresa nesse sentido para que ela forneça essa documentação, tá bom? Perfeito. Bom, então a gente já vai seguir agora com os tópicos, os últimos 2 tópicos que o professor Iago comentou. Já vou indicar, né, Iago, para quem não está te seguindo nas redes sociais, tem bastante gente por lá, mas quem não está seguindo, para seguir o perfil, estou aqui certinho, deixa eu ver, Iago Calado ADV, aqui no Instagram, então depois a gente vai por aqui embaixo. E quem não acompanha, eu sei que tem curso do professor Iago também, então dá para a gente falar no finalzinho, falar um pouquinho do curso. A gente vai ter em breve também um conteúdo de curso no cálculo jurídico, falando sobre esse tema, então depois quem quiser pode dar uma olhada lá, já tentando para comentar um pouquinho, em breve vai ter mais material sobre isso, porque é um tema muito rico, né? Tem muitos exemplos, muitas possibilidades, então é legal estar sempre se aprimorando e pegando as dicas práticas para saber para onde caminhar na advocacia, principalmente com esse benefício que teve mudança recente também, coisas, então a gente vai te ajudando. Um nicho tão grande dentro do direito previdenciário não pode ser desprezado, né? Seja quem está começando, seja quem já está há mais tempo, a gente não recusa esse tipo de clientela, a gente trabalha com ela e precisa trabalhar de forma excelente aí, mas show de bola. Avanço para os outros 2 últimos aqui, né? Excelente, pessoal. Fiquem acompanhando aí até o final. 4º ponto aqui, para a gente ir fechando esses 5 inimigos, e aí entra dentro dessa questão da própria clientela. Eu sempre digo que um erro, como foi perguntado aí, vale a pena tentar de novo? Um erro que você não pode cometer ao estar lidando benefício por incapacidade, lidando com essa clientela, é não fidelizar o cliente. Olha só que interessante, o cliente do benefício por incapacidade, muitas vezes, ele vai ficar com você aí durante um tempo aí gerando receita recorrente para o teu escritório. Como assim, professor? Um cliente de auxílio-doença, por exemplo. É possível, eu vou dar meus aqui para vocês. Eu já tive clientes meus de auxílio-doença que eu me lembro de um em especial aqui, que inicialmente, novo ele, 40 e poucos anos, e a gente sabe que até a idade pesa muito para a concessão de um benefício por incapacidade permanente ou não ali em sede judicial. 40 e poucos anos, mas eu estava galgando ali um benefício por incapacidade permanente para ele, diante de um cenário de aspectos socioeconômicos, aspectos biopsicossociais, enfim. O que é que acontece? Inicialmente, foi concedido para ele um auxílio-doença. E aí eu mantive
Ó, calma, primeira batalha a gente já ganhou. Conseguiu o auxílio doença, vai receber aí por 6 meses. Vamos ficar trabalhando junto aí. Depois a gente traz de novo, bate nessa tecla de novo no judiciário, mostrando que não existe aí que na verdade o seu cenário demonstra aí uma incapacidade permanente. E aí vale a pena pontuar que essa análise ela deve ser feita hoje até sobre o viés da RMI do cliente também, tá, pessoal? Haja vista que temos alterações aí e hoje o percentual ali do auxílio doença é mais vantajoso do que o benefício por incapacidade permanente em se tratando de valores superiores ao salário mínimo, tá bom? Mas isso é tema para um outro momento para a gente trabalhar bem direitinho. Mas olha só, trabalhei com esse cliente, consegui um auxílio doença, fui para administrativo para prorrogação, negou, conseguiu restabelecimento de novo uma segunda vez na via judicial. Administrativo prorrogação de novo, negado de novo uma terceira vez na via judicial. O que é que aconteceu? Eu lembro como se fosse hoje. Esse cliente chegando até mim dizendo assim, olha, doutor, é o seguinte, eu tô cansado já. Já estou cansado, estou sendo muito humilhado nessas perícias do INSS, os peritos me humilham demais, me manda calar a boca, não deixa falar, me trata mal e eu tô querendo desistir. E aí eu lembro que eu olhei para ele e disse assim, ó, vamos tentar só mais uma vez? Não, eu não vou nem pedir para você renovar nenhum exame, não vou pedir para você renovar nenhum laudo, eu vou usar o que eu tenho aqui já que está bem recente. Me deixa tentar só mais uma vez um benefício por incapacidade permanente para você. E aí a gente levou para a via judicial uma última vez, trazendo esse histórico, apontando, olha só, não faz sentido essa manutenção do auxílio-doença, é clara aqui uma incapacidade permanente. E aí, de fato, na via judicial, nessa última tentativa, nós conseguimos a concessão de benefício por incapacidade permanente para ele. Então, assim, por isso que eu digo, fidelize o cliente a começar da prorrogação. Desde a prorrogação. Teve a concessão de benefício da auxílio-doença, você não vai perder esse cliente. Esse cliente vai ficar no teu escritório, você vai ter uma agenda própria, você vai anotar na tua agenda lá, do teu sistema, o sistema do cálculo jurídico, eu uso o cálculo jurídico, então para quem usa o cálculo jurídico tem uma agenda lá, você vai colocar na tua agenda lá a data certinha de fazer a solicitação do pedido de prorrogação e esse cliente vai continuar com você gerando receita. Então, o nosso quarto ponto seria não fidelizar o cliente é um erro que você não pode cometer. Seja nessas prorrogações, certo? Você prestando esse serviço extra advocacia no mercado, a gente conhece esse tipo de serviço. Eu acabei esquecendo a nomenclatura técnica, mas é basicamente o pós-venda, certo? É basicamente pós-venda. Então, após a tua prestação de serviço para o cliente, como você continua fidelizando esse cliente com você? Como ele continua ligado ao teu escritório? O que é que vai garantir que esse cliente, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ao invés de trazer cliente para você, ele não vai levar para outro escritório, para outra pessoa? É a forma que você vai trabalhar com esse cliente, tá bom? Então, para a gente fechar, o nosso quinto ponto e último, que daria uma outra live só sobre isso, é a impugnação ao laudo médico mais construção de quesitos, tá? É um erro, tá? Eu conheço muito advogado que diz assim, professor, eu não impugno porque vale a pena mesmo impugnar, eu não faço quesito porque o magistrado não vai deferir mesmo meus quesitos. O que é que eu sempre aponto? Olha, se o magistrado... Um abraço aí, eu estou reconhecendo muitos rostinhos aqui, alunos meus aí participando também. Um abraço aí para vocês, a Patrícia. Tem muito advogado que diz assim, eu não vou construir quesitos porque, na verdade, eu faço e o magistrado nem lê ou nem determina para o perito ali responder. Só que, será que você não está fazendo quesitos iguais aos do magistrado? Iguais aos do juízo já? Por quê? Os do juízo, pessoal, eles, de fato, aqueles quesitos do magistrado, eles já são muito completos mesmo, tá? Pergunta boa ali que, de fato, vai pontuar a existência de incapacidade ou não, outros aspectos. Então, assim,
Se você vai fazer quesitos, e eu te indico fazer, é interessante, a depender do teu caso concreto, você precisa fazer quesitos diferentes do magistrado. Porque não adianta ele determinar que o perito responda a mesma coisa que já foi respondida, tá? A mesma coisa que ele já responde do juiz. Então é óbvio que não vai ser deferido. Então, quando a palavra-chave, Vanina, um abraço, estou vendo aí também. Então, a palavra-chave para a construção de quesitos de êxito aí para vocês é justamente você fazer quesitos personalizados. Ou seja, quesitos adequados ao teu caso concreto, quesitos de coerência com o teu caso concreto que vão trazer aspectos próprios do caso concreto. E aí eu vou deixar de brinde, aí depois o pessoal procura na minha bio, eu vou liberar um modelo de quesitos, nem tinha programado, mas vou dar só para quem está participando da live, vai procurar aí depois na minha bio e pega um modelo meu de quesitos, só para vocês entenderem como é essa construção dos quesitos e que precisa ser personalizado, adequado ao teu caso concreto, com elementos do teu caso concreto, para que de fato ele se diferencie. O objetivo dos quesitos é trazer uma resposta mais aprofundada do perito em relação ao teu caso concreto. Porque os do magistrado são genéricos. Aqueles do magistrado já são genéricos demais. Então, o que você precisa fazer é tentar extrair do perito uma resposta mais aprofundada, mais personalizada com o teu caso concreto, trazendo profissão, trazendo histórico de exercício laboral do teu cliente, certo? Trazendo elementos específicos ali, seja uma atividade penosa que ele lida, sejam como é que a gente fala? Efeitos colaterais de uma medicação específica que eles têm lá no manual técnico perícia previdenciária que eu deixei de tarefa de casa aqui para vocês. Um dos deveres do perito que vocês vão encontrar lá é justamente o fato de que o perito ele deve avaliar, na avaliação dele deve ser observada o risco que a continuidade daquele cliente, daquele periciando, naquele exercício laboral, o risco que possa acarretar para a vida dele e para terceiros. Então, vê como é personalizado. É por isso que, por exemplo, para a gente encerrar com esse exemplo, imagina um motorista de ônibus que tem determinada patologia que lhe acarreta ataques epiléticos, por exemplo. Quer dizer, olha só a gravidade que esse motorista de um transporte público vai ter ao continuar exercendo essa atividade, estando sujeito a esse tipo de evento clínico ali, esse ataque epilético vai acarretar o risco não apenas para a vida dele, mas também para terceiros ali, 30, 40 pessoas que ele esteja transportando ali, tá? Então, tudo isso deve entrar no nosso cenário e esses são os nossos 5 inimigos aí. Uau, então quem não pegou, quem chegou depois vai ficar gravada a live, pode pegar reassistir. Quem quiser passar para algum outro colega, na Previdência Pessoal troca bastante dica, né? Então, e já não tem mais desculpa, né? Quem não fazia o esquisito agora vai ter um modelo lá na bio do professor Iago Calado, ADV, tá aqui Iago com Y, quem não pegou, segue lá, tá perdendo tempo. Tem mais algumas perguntas que deixaram aqui. Professor, a gente pode avançar um pouquinho do teu tempo, pedir um pouquinho mais de tempo para responder? Fica livre. Eu tô dentro do tempo de vocês aqui. Quando disser para fechar, a gente fecha. Então tá bom. Vamos responder, só mandou por aqui, ó. Só tá agradecendo bastante, que a aula foi maravilhosa, tá sendo mesmo muito. Nossa, quem tá aqui, tempo de ouro. Ó, eu tenho aqui quatro perguntinhas e uma outra que deixaram no comentário, então a gente encerra com essas 5 perguntas. Tem aqui a da Mônica. Tá. Em caso de anuência, em acordo de benefício por incapacidade, isso faz coisa julgada? Faz sim. Se houve a proposta de acordo, você concordou ali com essa proposta de acordo, então faz coisa julgada sim, o magistrado vai homologar e também o processo ele faz a resolução do mérito, tá bom?
Então tem que ter esse cuidado também. Inclusive, nessas propostas de acordo, não avaliem só, não fiquem só de olho aí no percentual do retroativo, tá? Que hoje em dia praticamente está bem padronizado, 95%, já tem até algumas regiões que avança até mais um pouquinho de 95%. Não olhem só isso, tá, pessoal? Atenção. Atenção à DIB, que o INSS está reconhecendo, que momento ali o INSS reconheceu a incapacidade, outra coisa. Se vocês acreditam que é um processo que daria para trabalhar para uma aposentadoria, né? Benefício por incapacidade permanente, cuidado para não aceitarem o auxílio-doença. Eu já recusei propostas de acordo de auxílio e pugnei ali em sede de recurso, quando o magistrado não concedeu, em sede de recurso, uma aposentadoria por invalidez e consegui, tá? Então sempre observem isso também. Maravilha. Então tá respondido aí, Mônica. A Alba perguntou, que ela disse que travou para ela um pouquinho ali. Ela queria que a gente lembrasse qual era a obrigação do perito ao avaliar os aspectos psicossociais. Tá. Alba, né? Alba. Na verdade, Alba, são vários. São vários. Uma listinha aí de deveres, inclusive em relação até ao Código de Processo Civil. Lá no Código de Processo Civil, depois vocês também fica aí de tarefa para vocês leem ali, eu acho que a partir do artigo 473, 470 ali do Código de Processo Civil, vocês conseguem ter ali diversas orientações em relação aos deveres do perito judicial. Então, são vários. Mas, como travou para você, eu acredito que a que eu falei aqui, uma das que eu citei aqui, é justamente o fato de que o perito ele tem o dever de avaliar o risco que aquele periciando, continuando a exercer a atividade dele, o risco que aquela patologia possa acarretar, seja para ele ou seja para terceiros. Por exemplo, atividades penosas. Existem agricultor, por exemplo, que está ali trabalhando, né, exposto ao sol. Existem determinadas patologias que você não pode ficar ali exposto ao sol. Ou seja, pode ser que naquele primeiro momento ali, você nem avalie de fato uma gravidade naquele momento. Só que aquele agricultor, tendo essa patologia e continuando a exercer a atividade dele, sob exposição ali, exposto ao sol, que risco isso não vai trazer para ele? Que agravamento dessa patologia isso não vai trazer? Então, será que é justo pedir que aquele agricultor, que o continue a exercer a atividade dele, sabendo que aquela atividade vai agravar aquela patologia? Existem patologias, por exemplo, que se agravam, questões ortopédicas, por exemplo, e alguém exerce uma atividade penosa de carregar pesos, de se deslocar de certa forma. Então, tudo isso entra nessa avaliação também, Alba, né? Isso. Beleza. Maravilha. Então, é bom que você vai deixando aí ao longo da nossa conversa várias tarefas para casa. Quem não anotou, anote, porque são dicas também valiosas para a gente ir completando esse estudo, né? E quem vai fazer? A Jaque perguntou para a gente aqui, ela pediu, um pedido dela. Doutor Iago, poderia falar um pouco sobre as mudanças na lei desse ano, sobre benefícios por incapacidade? Tá. Olha só, isso aí daria matéria para uma outra live, mas eu posso citar para vocês a 14.331 de 2022. Você dá uma lida nela toda, mas especialmente ali no artigo 129A, certo? Que foi alteração ali na 8.213/91. A 129A, eu estou com ela aqui aberta na minha tela, ela vai trazer o seguinte, que é interessante, que já entra, inclusive, dentro de muita coisa que eu trouxe para vocês aqui, que a gente deve fazer ao construir o programa. Mas ela vai trazer uma espécie de checklist para você seguir, tanto em relação a como a tua petição ela deve ser, o que ela deve conter ali em sede judicial, tá? Para que o magistrado ele receba o processo ali, então, basicamente com pressupostos ali, tanto em benefícios por incapacidade quanto benefícios assistenciais, tá? E também um checklist documental, alguns documentos também que são essenciais para você juntar quando faz o protocolo. Então, inicialmente, eu citaria aí a 14.331 aí em 2022 para
a gente dá uma lida nesse sentido, tá bom? Maravilha. Acho que foi bem, né? O professor foi assim em cheio, porque ela tinha comentado que era justamente sobre essa lei, então acho que a dica do 129A vai ser assim. Ah, show de bola. Perfeito. Temos aqui 2 comentários de casos mais práticos para a gente encerrar. Um da advogada, do perfil Advogada Popular, que é a sua conterrânea aí. Ela estava comentando também. E a questão dela é o seguinte: quando continua incapaz, então tem um benefício cessado e foi negado na justiça, e aí daí perdeu a qualidade de segurado, teria alguma chance? Então, se perdeu a qualidade de segurado e depois você vai querer pugnar por uma incapacidade posterior, aí tem que ter cuidado porque seria a doença pré-existente, tá? Que é um outro tema, que é um leque aqui. Mas, o que é que acontece? Perdeu a qualidade de segurado. Quais as chances teria? A primeira chance teria só se a incapacidade você conseguir aí um outro processo, a concessão viria se a incapacidade estiver anterior à qualidade de segurado. Perdão. A incapacidade estiver em época em que já se tinha qualidade de segurado, tá? Agora, se perdeu a qualidade de segurado, não readquiriu, certo? Não readquiriu e sobreveio um agravamento, sobreveio uma outra situação e esteve incapaz e ficou incapaz, quando já não se tinha qualidade de segurado, então não vai ter como você galgar esse benefício. Então, a orientação aconteceu isso, como foi perguntado lá atrás, foi negado administrativo, foi negado judicial, será que eu posso tentar mais vezes, ou posso, como eu orientei vocês, fidelizar esse cliente, ficar com esse cliente e daqui a algum tempo tentar de novo? Pode. Só tenha o cuidado de, se preciso for, manter a orientação de que o teu cliente precisa ali verter, nem que seja uma contribuição ali para que garanta a qualidade de segurado dele posteriormente a essas negativas. Para não acontecer de que alguma situação de gravidade ou alguma situação nova lhe acarrete incapacidade em uma época em que ele não tenha mais qualidade de segurado, tá? Então, sempre, pessoal, o ponto-chave em benefícios por incapacidade, um dos pontos-chaves, né, se eu posso falar assim, é a data de início da incapacidade. Então, essa data de início da incapacidade, ela pode ser essencial em relação à RMI do benefício, ela pode ser um fator essencial em relação à qualidade de segurado ou não, certo? Então, em relação a retroativos, a valores retroativos, tudo isso vai ter peso a depender de como você observou a DII, tá? A data de início da incapacidade, tá certo? Maravilha! Então, respondida, que ela já está até agradecendo para o professor, muita gente agradecendo pela live, realmente está sendo, né? Também com a última pergunta aqui, está sendo muito, muito valiosa. Uma dúvida que surgiu antes da gente entrar na última dúvida mais prática é sobre onde vai estar lá o documento sobre o modelo sobre os quesitos. É no link da bio, né, professor? Isso, vocês clicam no link da minha bio, tem lá a minha comunidade gratuita do Telegram, tá? Lá no meu Telegram, já acho que temos aí mais de 2.000 prévios lá, a comunidade do... Que legal. Lá no Telegram. Então, pessoal, inclusive, não só esses quesitos eu vou mandar, mas quem for acessar, quem entrar agora, que for lá nos arquivos, tem diversos materiais meus lá, aula, modelos, enfim, tudo gratuito lá para o pessoal baixar. Então, vocês vão no link da minha bio, clica lá, entra no Telegram que vai ter um material lá disponível para vocês, gratuitamente, para quem está aqui participando da nossa live com o cálculo jurídico. Um presentão, pessoal, hein? Aproveita, vai lá. E aí, para a gente encerrar aqui, tem a dúvida da Jéssica. A Jéssica perguntou, ela teve um cliente não com negativa na parte administrativa em 2019, Sim. por não constatação da incapacidade. Porém, estava e continua até hoje doente. Posso judicializar com os documentos da época e protocolar depois dos exames atuais? E protocolar o quê? Usando o quê? Depois os exames atuais. Beleza. Bom, eu falei isso, Jéssica, foi até um dos nossos primeiros tópicos da aula de hoje, que foi justamente essa orientação de sempre observar ali os protocolos, todo o histórico de protocolos ali do cliente de vocês, tá? Inclusive, pessoal, os laudos,
Se o teu cliente fez 15 perícias ali no INSS, existe o laudo dessas 15 perícias, tá? Constantes ali no sistema SAB, que é o Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade, que hoje, graças a Deus, está disponível já na plataforma Meu INSS. Você pode solicitar ali todos os laudos do sistema aí, os laudos do perito médico federal ali do teu cliente. E o que acontece, a Jéssica, né? O que acontece? Você pode sim usar esse indeferimento mais antigo, tá? Lá de 2019, pode utilizar. Inclusive, na verdade, não só pode utilizar os exames da época, como deve. Por quê? Porque se você quer pugnar lá pela DER antiga, o que é que você tem que lembrar de demonstrar? Que lá naquela DER existia já incapacidade, certo? Então, para demonstrar que lá naquela DER existia incapacidade, você vai precisar da documentação médica daquela época. Mas, ao mesmo tempo, eu achei interessante, eu gostei que ela disse sobre utilizar também essa documentação médica mais atual. E show de bola, é isso aí, Jéssica. Por quê? Porque você não só vai apontar que existia a incapacidade lá em 2019, só que é comum que surja a dúvida no magistrado e dizer assim, ok, eu reconheço que tinha incapacidade em 2019, mas nós estamos em 2022. Será que essa incapacidade ela perdurou até a data desse ajuizamento? E aí, por isso, que vai ser interessante essa construção com esses exames lá da época, com essa documentação própria da época, comprovando que na DER existia incapacidade, mas também trabalhar esse histórico, tá? Essa ordem cronológica ali e esse histórico de documentação médica demonstrando que essa incapacidade ela perdurou até hoje, tá bom? A fim de fazer esse demonstrativo e receber os valores retroativos também. Maravilha. Então, respondi a dúvida da Jéssica para conseguirmos passar por todas. Obrigada, professor, por esse tempo a mais aqui que a gente conseguiu tirar todas as dúvidas. 30 minutos de live, né? Não, maravilhoso, maravilhoso. A gente me perguntou, né? Mas a gente chegou depois, vai ficar gravada aqui no Instagram e também no canal do YouTube do CJ, do Cálculo Jurídico. Professor, quer comentar um pouquinho do teu curso, da comunidade, para quem tá, que chegou, que quer conhecer um pouco mais? Beleza. Então, pessoal, esse ano eu só tenho mais uma abertura de turmas, que vai ser do curso Dominando os Benefícios por Incapacidade, um curso que eu tenho desde o segundo semestre de 2020, que eu vou promovendo atualizações neles todos os anos. Inclusive, esse ano eu já promovi atualização e refiz todas as aulas, regravei tudo. O que acontece? Ele não fica disponível sempre. Então, no momento, ele não está disponível, mas eu acredito, a gente está em dia 11, eu acredito que ainda dentro desse mês ainda, ou na primeira semana de novembro, fiquem ligados aí nas minhas redes sociais, que eu vou estar abrindo uma última oportunidade para acesso a ele. É um curso gravado de mais de 15 horas de duração, tem diversos materiais, diversos modelos, enfim, tudo de fato bem completo para vocês dominarem de fato o maior nicho dentro do direito previdenciário, que são os benefícios por incapacidade. Então, nas próximas semanas aí ele vai estar disponível para quem tiver interesse. Por enquanto, o que é que eu indico a vocês? Usufruam desse conteúdo gratuito. Tem um link na minha bio. Acessem o link na minha bio, entre nos grupos lá disponíveis, porque eu sempre estou mandando material, sempre estou mandando algum conteúdo. Fiquem ligados aí no Instagram também para receber os vídeos. Tem muito vídeo lá, muito material também, tanto aqui no Cálculo Jurídico quanto no meu lá, para poder vocês usufruírem também desse conteúdo gratuito aí e irem me conhecendo mais. Tá bom? É isso. Então, quem virou fã, muita gente disse que ficou fã, muita gente já era aluno, já era fã, já adorou a aula, anotou tudo. Continuem seguindo, professor. Eu fiquei super agradecida, a gente ficou muito feliz com o teu aceite do nosso convite, a gente poder bater esse papo e estar aqui trazendo dicas muito práticas, atuais, né, para o pessoal. Foi muito enriquecedor. Obrigada mesmo, professor Iago. Eu que agradeço mais uma vez. Estou à disposição para o que precisarem, tanto a turma aí do Cálculo Jurídico. Um forte abraço para todos, obrigado pelo carinho, e também todo mundo aí que esteve presente na live, participando, interagindo. Foi um prazer conhecer novos alunos aí que acompanham o nosso conteúdo, e espero que tenhamos outras oportunidades aí de estar junto. Com certeza. Obrigadão, professor. Obrigada, pessoal. Foi muito bom.
Então, bom dia. Até, ótima semana. Tchau, tchau. Para vocês Tchau, também. tchau.